Fala aí, exploradores das artes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você já conhece o canal, deixe o seu joinha aí embaixo. E se você não conhece o canal, veja os outros vídeos que também estão falando sobre livros, desenhos e outras coisas. E não se esquece de inscrever, aqui embaixo também tem as outras redes sociais, então segue lá. Bora pro vídeo? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre livros. Quem aí não gosta de ler? Tem muitas pessoas que não têm esse hábito, mas eu já tenho esse hábito de leitura desde a época de escola e quando tinha provas, né, que tinha que ser feito pela matéria de português, então tinha algum livro durante o ano que era selecionado para cada tipo de série, e aí aquele livro a gente tinha que comprar, né, porque a escola vendia aquele livro e você tinha que lê-lo e depois teria uma prova, uma redação, alguma coisa sobre aquele livro, né, sobre o tema, sobre as coisas que tinham acontecido naquele livro, para poder ver se você tinha realmente lido ou não e ver como é que você estava em questão de interpretação de texto, em questão de leitura mesmo, em questão do português em si. Então eu comecei com esse hábito de leitura, né, quando eu não lembro agora que idade eu tinha, mas eu devia ter cerca de uns 6, 7 anos talvez, que eu comecei a ler livros mesmo, que não fosse aqueles de criança bem fininho, né? Que eram, eu comecei a ler livros que tinham uma história um pouco maior. Então eu comecei assim a gostar desse mundo de leitura e isso virou um hábito que eu tenho até hoje, né? Vários anos depois. E hoje nesse vídeo, como vocês podem ver pelo título que está lá embaixo, eu vou falar sobre leituras que eu fiz em 2017, né? No caso no ano passado, a gente estamos em 2018 agora. Então eu vou mostrar para vocês quais foram essas leituras que eu fiz no ano passado. Bom, eu vou começar falando desse livro aqui, que é Além do Planeta Silencioso, de C.S. Lewis. Vocês podem ver, tá dando para ver? Tá dando para ver. Esse livro aqui ele é mais fininho e é um dos últimos que eu acabei de ler. Para quem não conhece, né, o C.S. Lewis é o mesmo que foi autor das Crônicas de Nárnia, por exemplo, que por acaso eu também já li. E nesse livro aqui faz parte da trilogia cósmica, eu ainda tenho que ler os outros dois que vêm depois desse aqui. E essa daqui é uma história contando sobre um estudioso, né, vamos dizer assim, que ele se vê numa situação onde ele acaba indo para um outro planeta chamado Malacandra e lá ele vai descobrir várias outras coisas sobre cultura, sobre linguagem e várias outras coisinhas que eu não vou falar porque nesse vídeo eu não vou ficar dando spoiler, eu só vou falar mais ou menos por alto como é o livro. É um livro muito interessante e é diferente. Para quem já leu Crônicas de Nárnia, você vê algumas similaridades em algumas coisas, mas no geral, assim, para quem não está acostumado com o tipo de escrita do C.S. Lewis, assim, você acha meio diferente no começo, mas depois você entende que fica super de boa. Outro livro que eu li também no ano passado é a Volta de Sherlock Holmes. Eu já estou esquecendo o nome do livro. Quem não conhece Sherlock Holmes, né? Eu gosto muito de histórias do Sherlock Holmes. Alguns livros do começo do meu tempo de leitura, assim, até da primeira Bienal que eu fui, eu lembro, foi livro de Sherlock Holmes que eu adquiri. E só que esse daqui foi um que eu ganhei de presente tem alguns anos atrás. E esse livro aqui tem várias histórias, ele é mais grossinho e são divididos em várias histórias. E eu sempre gostei muito de Sherlock Holmes, esse negócio de mistério, de você descobrir pistas, você prestar atenção em algumas coisas que tem na história. Então é um livro que vale a pena mesmo você ler e ele é bem interessante também para quem gosta de leitura assim, de mistério, de crimes e desvendar mistérios, né, no caso. É bem legal. O outro livro que eu li também ano passado foi Só os Animais Salvam, eu não sei ler o nome dessa autora.
Mas esse livro também, ele é meio grossinho, é capa dura. Isso é uma das coisas que eu gosto bastante também da editora Darkside, porque elas fazem esses livros assim com capa dura, a parte de dentro bem diferente. Sempre tem esse marcador também que vem junto. Então a Darkside, ela faz livros muito bons. E no Só Animais Salvam vai contar a história passada na guerra, em alguns períodos, não só da guerra, mas também da história da humanidade, visto pelo ponto de vários animais diferentes. Então, assim, é uma forma diferente de você ver uma realidade que está acontecendo, seja ela bem séria ou do cotidiano, digamos assim, pela visão de um animal. Como que seria essa visão de um animal? Leiam e descubram, também é muito bom. Entrando em quadrinhos barra tirinhas, né? Eu li ano passado o Sop, né? Que é aqui, ó, da Philippa Rice, acho que é assim que se fala. E esse é um quadrinho, não é tão grande, né? É uma história inteira, isso, né? Tirinhas separadas. E vai contando a história de um casal, o dia a dia, de como é que eles se conheceram, como é que é eles morarem juntos. Então é assim, pra mim que gosto de desenho, é um estilo simples, digamos assim, simples, você vai entender, tem só 3 cores para poder ser utilizado durante a história. E é uma coisa assim que tem falas, mas não precisa ser aquelas falas mirabolantes e gigantes que você consegue entender a história. Então é uma coisa muito rápida e fácil de ler. Isso daqui, desse livro, você lê em 20 minutos no máximo. E é bem legal também, é muito interessante para poder ver o trabalho dela. Então confere se você puder, adquira também. E o outro é Ninguém Vira Adulto de Verdade, da Sarah Anderson. Só que nesse daqui já são historinhas separadas, né? Tirinhas separadas. Esse daqui provavelmente você já deve ter visto na internet alguma tirinha dela. Então ela vem fazendo várias tirinhas diferentes sobre situações do dia a dia dessa personagem. Então é bem interessante também, vale a pena conferir. Outro livro que eu vi também é O Mistério dos Cavalos Alados, tá? Da editora Plataforma 21. E é um livro que também acontece mais ou menos em tempo de guerra. Ele vem falando no orfanato, a história se passa como se fosse tipo um orfanato, que é onde ficam algumas crianças que estão doentes. Então a gente tem uma menininha que ela consegue ver cavalos alados através dos espelhos e qualquer lugar que é refletido, ela vê um outro universo e aí ela começa a passar situações, né, que ela vivencia do dia a dia ou então da própria situação que ela e outras crianças estão passando sobre a guerra, ou então até sobre a doença mesmo que elas estão enfrentando, falta da família e tudo mais, através desse outro universo, vendo coisas, né, do dia a dia ou não, fazendo comparações, né. É uma coisa meio fantasiosa, mas também é muito bom também para poder conferir. Dá uma olhada também se você conseguir. Bom, um livro que eu pensei que era bem grande, como dá pra ver aqui, grande, né? Mas me surpreendeu por não ser, é O Ferreiro de Bosque Grande. Esse é de Tolkien, né? Quem conhece Tolkien do Senhor dos Anéis, né? Que é mais fácil conhecer ele pelo Senhor dos Anéis. Isso daqui também é um livro que foi escrito, né? Tem aqui uma parte atrás dele que vem aparecendo imagens dos rascunhos de Tolkien sobre essa história aqui. É uma história sobre uma criança que é escolhida numa festa que acontece num reino e ela consegue visitar, no caso assim, o mundo das fadas. Então uma aventura praticamente assim com fantasia e também é bem legal. E o que eu falei que me surpreendeu no livro é que eu pensei que isso tudo era a história. Só que o livro mesmo, ele vem até aqui. Até aqui. Esse resto aqui, ó, dá pra ver, esse resto aqui é mostrando
as imagens dos rascunhos de Tolkien, falando sobre a história, como é que ele pensava da história, coisas estudadas sobre esse livro. Também é um livro interessante, é uma leitura, se você for ler só a parte da história, é uma leitura bem rápida também. E vem mais algumas coisas aqui atrás para você saber sobre Tolkien, sobre como ele fez para poder escrever essa história, e também é muito interessante. Então, ó, põe na listinha também para poder ler. Um livro que eu pensei que eu ia demorar muito para poder ler, porque fazia muito tempo que eu não lia, que eu não lia no caso assim, pegar o livro mesmo para poder sentar, parar e ler, foi Golem e o Gênio, que vocês podem ver que ele é um calhamaço, ele é bem grande, né? E ele também é da Dark Side, então, ó, capinha dura, ele é bem bonito. Porque como ele é muito grande, eu pensei que eu não ia conseguir ler ele muito rápido. E na verdade não. Geralmente eu demorava muito tempo para poder ler um livro desse tamanho. E na verdade esse daqui eu gastei praticamente 3 semanas lendo, mas eu fazia isso só em viagens de ida e volta para o meu trabalho. Então assim, eu não parava um bom tempo para poder ler. Então eu só fazia esse período de viagem. Então eu creio que se por acaso eu tivesse parado durante todo dia, ter um tempo certinho para poder ler, eu conseguiria ter lido mais rápido. E é uma história de uma golem que é criada de barro, toda de barro, né? Ela é uma figura de barro que ganha vida, eu não vou explicar como. E ela, pelo destino, né? Ela encontra o gênio, que o gênio está preso no corpo físico de um humano. E ali eles começam a viver uma história no meio da cidade grande, onde eles se encontram, e várias coisas acontecem ali, entrelaçando a vida dos dois. E é um choque de cultura, porque cada um vem de uma cultura diferente, de um lugar do mundo diferente. Então eles têm que conviver com a diferença deles e com esse choque de cultura e com o dia a dia numa cidade com uma cultura muito diferente da deles de anos depois do que seria da cultura deles mesmos. Então é uma história bem interessante, eu gostei muito e sim, com certeza alguma hora eu vou ler de novo. E no final, assim, isso eu vou contar, no final dá um entender que talvez possa ter uma continuação depois. E se tiver uma continuação, sim, eu vou ler. É muito bom. Agora eu vou falar sobre Kindle. Eu adquiri esse Kindle no começo do ano passado e foi uma coisa assim, uma experiência bem diferente para mim. Eu achava que com Kindle ia ser ok, é mais fácil de carregar, você consegue ler por aqui, ia ser uma coisa prática, mas eu não sabia que ia ser uma coisa que ia fazer com que eu começasse a ler mais rápido. Então eu vou falar de alguns livros que eu li aqui no Kindle, porque 2017 foi um ano que eu li muito e eu não sabia que dava para ler tanto. E com o Kindle isso facilitou muito, porque você não percebe que você está lendo muita coisa. Você só vê depois que você já leu o quanto que foi que você leu. Então vamos para os livros que eu li aqui, ó, no Kindle. Uma das primeiras histórias que eu li no Kindle foi Todo Dia, que é a história de um personagem que cada dia ele acorda num corpo de um adolescente diferente. Então ele tem que encarar uma vida nova, ele tem que viver a vida daquela pessoa durante um dia sem interferir em nada, e aí quando ele vai dormir, no outro dia ele amanhece no corpo de outro adolescente e tem que reviver tudo de novo. Então é uma história onde ele tenta entender por que está acontecendo isso com ele, e tem um determinado momento que ele encontra uma personagem por quem ele se apaixona, e aí ele todo dia fica tentando encontrar com ela. Então desenvolve toda uma história a partir daí. O outro que eu li também, que foi um dos últimos também que eu li, foi Fangirl, que conta a história de uma menina que ela é ficcionada por um universo de livros, de uma história de uma autora famosa, né, fictícia, e ela faz fanfics. Então é interessante ver o dia a dia dela, porque ela é uma pessoa muito fechada, muito tímida, e ela se liberta escrevendo. E aí começa a acontecer várias coisas no dia a dia dela, e ela percebe como é conviver mesmo em sociedade, né? A partir daí que começa a acontecer algumas coisas quando ela vai para a faculdade.
e ela aprende também, no fim das contas, que ela consegue escrever sobre o dia a dia dela também. E isso é muito interessante também para quem gosta de escrever, fala bastante sobre questão de escrita. Um outro que eu li também foi Entre Estantes, da Olivia Pilar. Esse daqui é bem pequenininho e conta a história de uma menina que ela também começa a se encontrar por questão de algumas situações que acontecem dentro de uma biblioteca da escola que ela está frequentando. Então, esse não tem muito o que eu possa falar, qualquer coisa vocês pesquisem, tá? Esses livros que eu estou citando todos tem na Amazon. Um outro que eu li também foi Carry On, da Rainbow Rowell. Eu não sei se é assim que fala o nome dela. E é também um universo fantástico, um universo de magia e coisas assim. Passa numa escola onde tem o Simon Snow. E não tem muito o que falar, é muito assim, aquele universo que a gente já conhece, de magia, escola e tudo mais, como a gente já escutou falar em outros tipos de livros aí que eu não vou citar agora, mas que todo mundo já conhece. Então também é legal para poder ver. E eu peguei esse meio na curiosidade mesmo, e eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu começo a ler um livro eu vou até o final. E eu não tenho nada de ruim para falar do livro, mas também é interessante para poder ler. Um outro que eu também li foi Pá de Cal, do Gustavo Ávila. Não sei se está dando para poder ver. E esse daqui também não é muito grande, é 40 e poucas páginas se eu não me engano. E ele conta uma história assim, diferente do que eu já tinha visto. Conta a história de 6 pessoas que acordam sem memória num lugar todo branco. Então elas só têm uma caixa misteriosa e uma chave, cada uma tem uma chave pendurada no pescoço. E elas não sabem quem são, e elas, para poder recuperar a memória delas, elas precisam achar as outras chaves que estão com os outros, né, que estão nesse mesmo mundo diferente que elas. Então elas têm que ir atrás dessas chaves para poder conseguir descobrir qual é o passado delas. E aí vai acontecendo várias coisas, porque começa a analisar como você agiria numa situação dessa, sabendo que a outra pessoa também precisa e somente um pode no final recuperar suas memórias. Então, se um recuperar, os outros não vão ter como. Então, vê aí toda uma situação que se envolve de como que eles vão resolver isso. Também é bem interessante para poder se ler. Um outro que eu li também foi 15 Dias, do Vitor Martins. Esse daqui conta a história de um menino que ele sofre bullying, ele é muito tímido por várias coisas e ninguém deixa ele em paz na escola. E por fim ele consegue descobrir algumas coisas assim da vida, que ele não tem que se importar com algumas coisas que as pessoas pensam, e sim conseguir ser ele mesmo e viver a vida dele. E é bem interessante assim para a pessoa ver o ponto de vista de outra pessoa em determinadas situações. Então é um livro interessante para você poder ler também. Eu também recomendo. O penúltimo, se eu não me engano, né, que é dos que eu li no Kindle, foi Boa Noite, da Pan Gonçalves. Vamos pra ver, né? Boa Noite, da Pan Gonçalves. E ele conta a história de uma menina que ela vai pra faculdade e ela se vê num mundo totalmente diferente. E acontecem várias coisas envolvendo festas e algumas coisas ilegais. E ela com as amigas dela participam de um projeto onde elas conseguem ajudar as pessoas da faculdade com algumas coisas que estavam acontecendo de ruins, desenvolvendo um aplicativo. E isso também é muito interessante para você ver coisas que acontecem às vezes em escolas, em faculdades e até no dia a dia, né? Que às vezes tem pessoas que simplesmente ficam cegas e não sabem sobre o que está acontecendo, e quando você consegue expor aquilo dali, às vezes você consegue resolver. E às vezes você precisa de ajuda para resolver algumas coisas. Então conta algumas coisas do cotidiano, que às vezes pode acontecer com muitas pessoas. E é também bem interessante como é que a autora abordou isso aqui, mostrando o dia a dia, né, pela visão de um estudante. E é bem legal para poder ler também. Então, ó, tá aí para conferir. Boa noite. E o último que eu li no Kindle foi 7 minutos depois da meia-noite. Tá dando
pra ver, né? 7 minutos depois da meia-noite. Tá, dá pra ver aqui. Provavelmente vocês também já devem ter escutado falar do filme, né? Que é a história de um menino que ele recebe a visita de um monstro barra árvore, né? Que vem contar histórias para ele exatamente nesse horário, né? 7 minutos depois da meia-noite. E com essas histórias ele ensina lições para esse menino que está passando por uma dificuldade, a mãe dele está doente. E assim, a história é um pouquinho triste, mas mostra bastante coisa do certo e do errado, que o garoto visualizava problemas de uma forma e com as histórias ele consegue ver que existem coisas na vida que não é exatamente daquela forma como a gente está achando. Que às vezes a gente pode estar visualizando uma coisa ruim e exatamente aquilo dali não é uma coisa exatamente ruim. Às vezes é uma questão de percepção ruim nossa mesma e às vezes é uma falta de aceitação de alguma coisa, de uma situação que está acontecendo e a gente não consegue ver aquilo dali de uma forma boa e às vezes tem coisas que a gente vê como forma boa que às vezes é uma coisa que não é tão boa assim, mas às vezes a gente não percebe por causa de alguns outros fatores. Então esses foram os livros que eu li físico, com os livros que eu li no Kindle e no total eu vou pegar aqui os livros. Tem os daqui. E os livros físicos estão todos aqui, mas o Kindle. Eu fiz a soma e eu li 3.756 páginas no ano de 2017. Para algumas pessoas isso pode ser uma coisa razoável, para algumas pessoas isso pode ser pouco, mas para mim que estava muito tempo sem estar acostumado a poder parar um tempo para poder ler, para mim isso foi um número bem grande. E ainda mais como eu disse, como eu adquiri o Kindle, você lê muita coisa sem perceber, você consegue ler muitas páginas, muita coisa sem você ver que está lendo. E é muito interessante isso porque vale a pena, tem gente que só gosta de livro físico, livro digital também é uma boa. Eu descobri que pode ser uma coisa incrível. Então você, se tiver oportunidade também, adquira um Kindle, leia também livro digital e isso é uma coisa assim que é muito legal. Tem pessoas que não têm esse costume de ler e eu digo, é uma coisa muito boa, te ajuda em fala, te ajuda em escrita e agora eu tô me sentindo até mais disposto a escrever também. Tanto é que agora eu escrevo no celular, em algum caderninho que eu tiver, eu tô começando a escrever e desenvolver esse meu lado assim de criatividade para a escrita. Eu já desenvolvo muito para desenho. Então eu vou ver se eu consigo fazer da outra e de repente juntar mais pra frente as duas coisas. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, compartilha, segue as outras redes sociais que estão aqui embaixo. Não se esqueça de ver outros vídeos também. Eu também tenho o vídeo quando eu fui na Bienal. Eu tenho vídeos de speed draw, que é de vários desenhos que eu faço, de vários outros assuntos também. Então confere, tá tudo aqui no canal, tá? Então até a próxima.